eu não sei você, mas geralmente quando a gente vê algum filme falando de refugiados, são pessoas que estão em uma condição muito frágil, estão ou fugindo de algo ou se protegendo de algo. Então, neste mês de junho, que é um mês muito importante para todas essas pessoas que estão buscando um lugar para si, não importa de onde elas saíram, tenho certeza que é para um lugar melhor do que elas estavam ou não, eu tenho o privilégio de receber aqui no Interioriza uma mulher muito inspiradora e que de refugiada hoje lidera um negócio que é importante para empoderar milhares de pessoas. Olha que coisa mais linda. Marian, seja bem-vinda aqui no Interioriza. Muito obrigada, Isa. É um prazer estar aqui e poder dividir essa história com mais pessoas. Uau! Você sabe que quando a Isadora da Prestige me falou sobre você, eu fiquei muito encafifada. Eu falei, como assim uma brasileira refugiada? Mas como assim? Veio de onde? Faz o quê? Então, eu gostaria que você trouxesse aqui um pouquinho da sua jornada, né? Por que você está sentada nesse sofá. Mas antes, gente, olha o sobrenome dela, Marian Topechashvili. Não. Tá certinho. Tá certo? Uhum. Uma salva de palmas, então, para a pessoa que Parabéns acertou. pra Isa. Topechashvili. Marian, me conta. Bom, eu nasci em Tbilisi, Geórgia, uma ex-república soviética, que fica ali perto da Turquia, do Azerbaijão, da Armênia e da Rússia. E eu vim para o Brasil, para o Rio de Janeiro, mais especificamente, quando eu tinha 4 anos de idade. Tá. Meu pai, ele era formado em ciência política, também já tinha trabalhado com hotelaria, e minha mãe era enfermeira geral pediátrica a vida inteira. E aí, com a queda do Muro de Berlim e com a dissolução da União Soviética, que ocorreu em 1991, começou uma guerra civil na Geórgia. Muito para entender quem iria tomar o poder, como que a terra seria dividida entre os grupos separatistas e milhares de outras coisas. Então, se formaram guerrilhas, haviam milícias. E nesse período de instabilidade, eu nasci. Pausa. Milícias, para quem já ouviu esse termo, são grupos, né, que tentam dominar uma área. Correto. Grupos políticos ou não, de pessoas boas ou não. Exatamente. Tá. E em 96 eu nasci, meio que como um fruto de esperança. Minha mãe sempre quis ter um filho, queria ter uma filha. E com 40 anos de idade, ela ficou grávida e me teve. Uau! Só que, por mais que a guerra civil houvesse acabado, a gente ainda tinha uma sensação de instabilidade muito grande em Tbilisi e na Geórgia como um todo. E durante os anos que se passaram, principalmente ali de 95 a 2000, havia muita instabilidade política e econômica no país. E, em meio dessas crises, a minha mãe não era paga pelo hospital, o meu pai tinha perdido o emprego, o melhor amigo dele, numa situação muito tensa com os políticos locais, decidiu que ele precisava sair daquela situação para me dar um futuro melhor. Uau! E aí, em 2001, fevereiro, pleno carnaval, chegamos ao Brasil. E, Por que vocês escolheram o Brasil? Vários mitos com relação a essa história, mas muito por conta do fato de que era um país que estava economicamente em ascensão, era um país muito relevante na América Latina e era um país que estava distante dos problemas que eles tinham passado e enfrentado na Geórgia. Então, uma mistura de algumas coisas ali fizeram com que ele tomasse essa decisão de trazer a família dele para a Geórgia, da Geórgia para o Brasil, para o Rio de Janeiro. E aí, com 4 anos de idade, eu chego aqui com os meus pais. Os meus pais acharam que um novo futuro ia começar rapidamente. Estavam muito iludidos. Eles só falavam russo, georgiano e meu pai falava um pouquinho de alemão. Ninguém falava inglês, ninguém falava português. Chegamos aqui, os diplomas dos meus pais não foram aceitos, porque não existia um consulado georgiano aqui, exatamente porque ainda era muito recente toda a dissolução da União Soviética, o que veio a acontecer depois. E muito por conta disso, eles não conseguiram validar os diplomas, não conseguiram continuar na linha de trabalho deles. E por conta disso, o meu pai virou ambulante, vendedor de bebida na praia, e a minha mãe virou babá. E aí a gente também tinha um apartamento ali em Copacabana, alugado, na verdade, com o dinheiro da venda da casa da Geórgia. Esse dinheiro desapareceu em poucos meses.
e a gente se mudou para a Ladeira dos Tabajaras, uma comunidade ali entre Botafogo e Copacabana, no Rio de Janeiro. E foi lá que eu cresci. Então, eu cresci nessa comunidade vendo os meus pais batalharem, perseverarem numa comunidade muito estranha, diferente do que eles estavam acostumados. Num país também muito diferente do que eles estavam acostumados, com tradições muito complexas e diametricamente opostas ao que eles estavam acostumados também, porque a Geórgia é um país muito tradicional, muito religioso, era um país soviético, então tinham diferenças muito grandes. E, obviamente, uma delas também era o idioma. Meus pais tiveram que aprender o português da rua. Então, meu pai, assim, sabia o básico para conseguir vender bebida na praia. E a minha mãe, ela sabia o básico também para se virar no dia a dia, para conseguir me colocar numa escola. Mas eu fui a primeira pessoa, de fato, a aprender o português lá em casa. E eu era a pessoa que ajudava os meus pais na Polícia Federal para fazer toda a documentação que a gente precisava. Então, isso você já tinha quantos anos? 6, 7. Então, eu digo que eu cresci de forma muito exponencial, assim, porque eu tive que aprender muito rápido sobre muitas coisas. Mas eu também tive um exemplo muito forte dentro de casa de como o estudo poderia, de fato, fazer a diferença. Então, diferente, eu imagino, de outras famílias de comunidades, eu tive um exemplo dentro de casa de o que era instrução, educação e como que isso poderia mudar vidas. Eu também sempre tive o incentivo de ler, de estudar, de falar idiomas, de pensar diferente ali dentro de casa. Os meus pais fizeram o possível e o impossível para pelo menos ali até os 12, 13 anos que eu não tivesse que trabalhar. Claro que eu fazia bicos, eu vendia crochê na escola, eu vendia bijuteria na escola, que meu pai comprava no centro da cidade, então eu revendia coisas, sempre gostei de fazer essa revenda. Eu falo que eu não sou a pessoa que cria alguma coisa, mas sou a pessoa que consegue vender muito bem. Adorei. Mas eu não precisei, de fato, trabalhar em um lugar terceiro por algum tempo, até que meu pai faleceu. E aí, ficamos só eu e minha mãe, quando eu tinha mais ou menos 11 anos de idade. E aí, começou um momento muito difícil para nós. Então, minha mãe, na verdade, eu digo que a maior decisão, a maior e mais importante decisão da minha vida não foi tomada por mim. Foi tomada pela minha mãe. Ela poderia ter escolhido voltar para a Geórgia naquele momento, onde ela tinha já uma segurança muito maior da família dela, do irmão dela. Ela tinha uma carreira profissional que ela podia reconstruir. Mas mesmo assim, ela decidiu ficar no Brasil para me criar e para fazer com que eu realmente tivesse o futuro que eles gostariam que eu tivesse. Então, foi a maior e mais importante decisão para eu estar aqui hoje. E aí, idas e vindas, gostava muito de estudar, fazia muitas Olimpíadas científicas de matemática, química, filosofia, história. E conheci pessoas que mudaram muito meu caminho e minha trajetória. Então, nesses eventos, sempre haviam muitos alunos internacionais que falavam: nossa, você tem o potencial de estudar fora. Você tem a história, você tem as notas, você tem as premiações para fazer isso. Você fala os idiomas. Inclusive, a minha mãe me colocou num curso de inglês onde... Na verdade, ela foi para um curso de inglês, era o CCA ali, da Real Grandeza. E ela conversou com a diretora da unidade. E a diretora da unidade me deu uma bolsa de 75% na época. Maravilhoso. Depois de ouvir toda essa história. E a única condição era que eu fosse a melhor aluna. E eu sempre fui a melhor aluna até o final do curso. E isso daí me possibilitou muitas coisas. Porque foi o inglês, obviamente, que me abriu as portas para depois ir estudar fora. E aí, apliquei para 2 instituições, né? Para a Fundação Estudar e para Education USA. E as 2 me ajudaram com o processo seletivo. Pagaram por todas as provas, que são muito caras. Provas de proficiência de inglês, materiais. Eu não tinha condição para pagar nada ali. E essas 2 instituições me ajudaram, me assistiram ali para aplicar para Harvard. E em 2015, eu recebi a notícia de que eu tinha sido aprovada em Harvard com bolsa integral. E aí fui fazer a graduação de 4 anos em Harvard, em ciência política. Muito, obviamente, por conta da minha história e do meu background. E aí eu decidi que o caminho mais rápido para eu conseguir fazer a diferença não seria indo trabalhar para uma empresa, mas sim voltando para o Brasil já de cara para empreender. Eu criei uma empresa chamada Avocado, de delivery de produtos através das dark stores, que nada mais são do que galpões otimizados para coleta de produtos e entrega. E aí ela foi adquirida pela Rappi, se tornou o Rappi Turbo, liderei essa vertical ali dentro e hoje em dia estou na LTK. Pausa. Eu fiquei vendo aqui um filme, sabe? Como se fosse uma série, assim, da Netflix, sabe?
Sua história vale, não vale? Não A Netflix sei, nunca te vou falar com a procurou? Netflix. Alô, Netflix, por favor. Eu não vou ter como produzir essa história, mas tá facinho pra vocês produzirem. Mulher de Deus. Tô chocada. Muita coisa. Parabéns, primeiro. Como chama sua Obrigada. mãe? Na tela. Natela. Ela tá onde agora? Tá aqui em São Paulo, Em mora São Paulo. comigo. Dona Natela, parabéns, tá? Quero conhecê-la um dia. Parabéns pro seu pai também, onde quer que ele esteja, que ele receba essa energia de muita gratidão por ter tomado decisões e colocado você nos caminhos mais prósperos e promissores que ele podia. Sim, com certeza. Obrigada. Esse choro vem de onde? De muita gratidão, né? Gratidão. Gratidão, com certeza, por tudo que eles fizeram. Deixa eu ver se eu tenho um lencinho aqui pra você, gente. Aqui, ó, um lencinho. Obrigada. Porque essas decisões que vão tomando por nós, na hora a gente nem sabe direito o que aquilo vai... Né? Não tinha a mínima ideia. Assim, eu lembro desse momento de ficar ou não ficar no Brasil e, assim, mal sabia eu o que isso daí de fato diria, né? Então, assim, voltar faria o quê? Faria provavelmente com que eu tivesse uma carreira na Geórgia, provavelmente. Muito difícil, porque a adaptação cultural, o choque reverso ia ser muito grande, o idioma ia ser muito grande. Então, bom, alô, complicado. Netflix, eu vou falar de novo, tá? Vocês não produziram essa história. Deixa eu ir por partes. Eu me lembro quando eu soube que muitas pessoas que, por exemplo, tentaram a vida na Europa e não conseguiram, estavam morando na rua. Tá? Isso foi em 2010, 2011. Eu me lembro de ficar impressionada com aquilo. Os meus bisavós, eu sabia que eles tinham vindo da Itália. Mas eu não entendi o contexto. E aí, sabendo da realidade daquelas pessoas que não estavam conseguindo o que queriam, estavam pedindo muita esmola na rua, eu falei, gente, de onde os meus bisavós saíram? Por que eles decidiram sair da Itália e vir para o Brasil? Por isso que eu te perguntei, qual era o elo com o Brasil? E aí, Marian, eu fiz uma viagem de resgate e fui até a cidadezinha de onde eles saíram na Itália, chama Scandiano, uma cidade minúscula, fica lá no norte, perto de Módena. E essa força que vem dos nossos ancestrais, ela é muito poderosa porque os seus pais e os meus avós poderiam ter continuado no local de escassez, tristeza, guerra, insegurança social, alimentar, econômica, financeira, total. Ou não, a gente vai buscar uma alternativa. E aí, quando você me fala que os seus pais chegaram aqui sem falar nem inglês, nem espanhol, russo, né, gente? Porque quando você fala uma coisa, a pessoa não entende, você fala, tô falando russo, é porque a pessoa não tá entendendo nada. Você fala quantas línguas? 6. Falo 6 idiomas. Português? Georgiano, inglês, francês, espanhol. Tô perdendo alguma coisa. Russo? Tô encantada. Obrigada. E tô muito feliz em poder te conhecer e expandir a sua mensagem aqui no Interioriza para colocar, né, aqui como os nossos desafios podem se tornar oportunidades dependendo de como a gente estiver. E você é super jovem, você falou que você nasceu em 96. Sim, eu tenho 26 anos. Maravilhosa, parabéns por toda a sua jornada. Obrigada. Hoje, aí você falou, né? Rodou a fita rápida, aí chegou. Então, o turbo do Rappi, o que é o turbo do Rappi? Turbo do Rappi é um serviço de entregas de produtos em até 10 minutos. Através das Dark Stores. Você que criou isso? Não tô acreditando. Eu que te viciei. Pois é. Uma salva de palmas. Obrigada. E aí, depois disso, a Rappi comprou a Avocado e agora? Na verdade, eu fiquei 2 anos e meio ali dentro da Rappi, escalando o negócio. Então, realmente, não só, obviamente, houve um rebranding, uma reestruturação de como o business seguiria ali dentro da Rappi. Eu liderei todo esse processo e escalei o negócio. Então, a gente foi de uma Dark Store para 120 Dark Stores, somente no Brasil, de uma cidade para 12 cidades. E um crescimento aí mais de 3.000% ano após ano do business como um todo. E aí foi nesse espírito que eu recebo uma mensagem em maio do ano passado de uma empresa americana chamada LTK. LTK. Desconhecia, não sabia o que era, mas em pouco tempo eu me apaixonei. Me apaixonei muito pela missão,
que era empoderar criadoras de conteúdo a atingirem sucesso financeiro. E para mim, isso era, obviamente, uma oportunidade muito interessante de aprender mais sobre uma indústria nascente, que a indústria do comércio social. Mas, ao mesmo tempo, era uma oportunidade de dar para mulheres oportunidades de criarem seus próprios negócios. Então, achei isso muito interessante e aí, em menos de 2 meses, eu decidi fazer a mudança. Uma salva de palmas de novo! Obrigada. Você vai aplaudir de novo, sabe por quê? Porque o que hoje, então, você faz é possibilitar a compra do que a pessoa que hoje é chamada de creator, né? Que nada mais é do que uma pessoa que está produzindo um conteúdo, né? Ela está criando, é um creator, está criando um conteúdo para algum nicho, para que ela comercialize os produtos que ela está utilizando. É como se eu agora aqui, a pessoa que estivesse assistindo aqui Interioriza, pudesse clicar. Se eu estivesse numa rede social, com certeza ela poderia clicar em cada um desses produtos e ir direto para o site do parceiro que comercializa essas peças. Mas eu acho que o mais bonito disso tudo não é nem só o fato de que ela consegue monetizar, mas principalmente para criadoras de conteúdo que estão começando nessa carreira. E hoje a gente tem no Brasil mais de 1 milhão de criadoras de conteúdo com ao menos 5 mil seguidores. Essas mulheres, no início de carreira, não conseguem monetizar aquela carreira. Geralmente, elas fazem isso com uma segunda carreira, um hobby, né? Exato, plano B. É isso, 41% das criadoras de conteúdo no Brasil hoje fazem isso como plano B, como um hobby. Essas mulheres podem, através da LTK, começar a ganhar dinheiro através da influência e das comunidades que elas estão criando. Então, elas não precisam depender das marcas para patrocinarem, para mandarem produtos que às vezes elas nem usam, não gostam, não querem. Total. Para conseguirem ganhar o dinheiro naquela carreira. Elas podem fazer isso de forma orgânica e dependendo completamente delas. Então, para mim, isso daí é impagável. Conseguir fazer com que mais mulheres tenham acesso a esse sucesso financeiro através da LTK. Salva de palmas de novo! Eu nunca aplaudi tantas vezes uma pessoa que eu acabei de conhecer. Eu estou muito animada, estou muito entusiasmada com como essa mensagem vai chegar, né, nas pessoas que estão nos ouvindo. Então, vamos lá. Se você faz parte desse grupo de mulheres que tem 5 mil seguidores acima, isso já é considerado uma creator? Com certeza, Uma sim. pessoa que tem mais de 5 mil seguidores. Essencialmente, uma creator é uma pessoa que consegue influenciar, né? Usar o seu poder de influência para gerir comunidades. Então, por mim, tem influenciadoras que com mais de 1.000, 2.000 seguidores que já são influenciadoras que lideram essas suas próprias comunidades. Mas para efeitos da LTK, a gente considera criadoras de conteúdo para entrarem na nossa base com mais de 5 mil seguidores. Tá. Para onde eu mando o currículo? Pode mandar para mim. A gente mesma faz a sua inserção ali dentro da comunidade LTK. E quem está nos acompanhando faz o quê? Como é que começa? Então, primeiro conheça um pouco da LTK. A gente tem o nosso Instagram, que é @ltk.brasil. E a gente também tem o nosso site, só procurar através do Google sobre LTK Brasil. E vocês vão conseguir seguir um passo a passo para se inscrever como criadoras de conteúdo. A gente faz uma curadoria dessas criadoras de conteúdo. E uma vez que a gente faz essa curadoria, a gente consegue selecionar as criadoras de conteúdo que, de fato, vão conseguir utilizar as ferramentas que a gente dá para fazerem essas vendas e para conseguirem atingir esse sucesso econômico. Por que eu te falo isso? Porque algumas criadoras de conteúdo não estão interessadas em terem conteúdo comprável. Isso tá tudo ok. Só que elas não conseguem utilizar as ferramentas da LTK da melhor forma, se esse for o caso. Tá. Porque a ferramenta essencialmente primária da LTK é um aplicativo chamado LTK App, onde essa criadora de conteúdo, uma vez aceita na plataforma, consegue ver todas as nossas marcas parceiras comissionáveis. Então, por exemplo, ela gosta muito de produtos de beleza, ela sempre fala sobre o make dela, do dia. Ela consegue achar os nossos parceiros que comercializam produtos de beleza e linkar cada um dos produtos dela em qualquer rede social. E, inclusive, dentro de um outro aplicativo chamado só LTK, que é um aplicativo para elas montarem as próprias vitrines. Por que isso é importante? Porque eu imagino, já conversando com você, eu já sei, na verdade, que grande parte dos seus seguidores, Isa, te perguntam muito o que você está usando na DM, perguntam ali no reply dos stories. E todo esse conteúdo poderia viver dentro do LTK como um conteúdo que é a sua vitrine. E aí você redireciona a pessoa para isso, para a sua vitrine da LTK, e ela consegue acessar todo o seu conteúdo comprável em seu espaço. Você não precisa ficar mandando pelo direct, não precisa ficar postando todo dia. Total. Isso é muito importante.
né, você que está assistindo a gente, entre nos sites que a Marian está nos informando e aprenda um pouquinho mais como você pode, então, transformar a sua experiência, aquilo que você sabe, em conteúdos para outras pessoas, mas com responsabilidade. Né? Se a gente coloca o interesse comercial antes da missão, não faz sentido. E a gente tem muito claro isso e os nossos incentivos estão sempre muito alinhados. Porque, no final do dia, se você paga por uma publi, né? Se você paga por uma campanha publicitária através de uma agência tradicional, você está pagando pelo resultado daquela publi. Mas você não necessariamente, como marca, precisa que aquela criadora de conteúdo saiba sobre o produto, que utilize, etc. Você está pagando pelo publi. Exato. E a criadora de conteúdo está recebendo por esse publi. Dentro da LTK, ela precisa criar um conteúdo orgânico sobre os produtos que ela utiliza. Ai, meu sonho. E isso é muito importante porque se ela posta sobre algo que não é legítimo e genuíno dela, muito provavelmente na segunda vez que ela postar algo que for legítimo, os seguidores dela não vão comprar e não vão acessar. Sim. Então, ela perdeu ali a legitimidade dela para conseguir continuar gerando vendas. Então, tem um incentivo muito claro na LTK de só postar as coisas que, de fato, fazem a diferença para você. Porque a sua comunidade precisa acreditar no que você está falando. Eu tô chocada como é que eu não tô na LTK ainda. Sabe por quê? Também tô chocada. Outro dia eu fui chamada para ser embaixadora de uma marca e eu fiquei muito feliz, porque eu já usava esses produtos já há muitos anos. E aí eu comento sempre com as pessoas que me perguntam, nossa, que legal, agora você é embaixadora da marca. Assim, agora eu ganhei o selo oficial, porque eu já era antes. Perfeito. Então, quanto mais a sua aparência está longe da sua essência, mais insustentável vai ser a sua jornada. Com certeza. Então, falar de um produto que eu já uso ou que eu consumo, eu só estou ratificando. Ó, eu uso isso aqui sempre, se você usar vai te fazer bem. Se você não quiser, não tem problema, mas eu estou usando isso aqui. E é muito legal. Eu adoro esse tipo de compartilhamento. Porque eu sou de uma época, gente, eu não nasci em 96, tá? Eu nasci em 81, que a gente falava dos produtos porque a gente gostava. Sim. E hoje parece que você não pode falar nada de produto nenhum porque parece que já é publi. E às vezes eu gosto muito de valorizar, né, as coisas que funcionam e me fazem bem. Aí a turma pergunta, Isabela, você fez tal coisa, tem que escrever lá que é publi. Eu falei, mas não é publi. Então, eu sempre falo, sou de uma época que não existia isso, então eu gosto, eu uso, faz bem. Isso é fundamental. Com certeza. E eu acho que é fundamental não só para a criadora de conteúdo e para o consumidor final, como para a marca. Sim. Porque o que a gente possibilita como LTK para a marca, em contraponto ao que a gente possibilita para a criadora de conteúdo, é que ela tenha acesso a todos os dados de vendas, de conversão em vendas. Então, quando a gente fala no marketing de funil completo, vai do awareness, né, o reconhecimento de marca, até uma possível conversão, geralmente era uma conversão no link, né? A pessoa abriu o link. Não, com a LTK, a marca consegue medir quais criadoras de conteúdo organicamente já funcionam para ela, porque já geram vendas orgânicas dos produtos daquela marca. E aí é muito mais assertivo você fazer um investimento nessas meninas do que você fazer em meninas super grandes que não necessariamente vão conseguir de fato gerar venda naquele produto, porque ou não utilizam, ou não acreditam, ou nunca nem ouviram falar e estão sendo pagas para fazer aquele publi. Não, a gente está falando de meninas e criadoras de conteúdo que a marca consegue acessar os dados de vendas. Então, fazer campanhas muito mais assertivas. Então, como eu te falei mais cedo, a LTK, ela gera um impacto positivo em todas as etapas, né? Em todas as pessoas que participam do nosso business. Ela gera um impacto positivo para o consumidor final, que mais facilmente acessa um conteúdo comprável que ela já gostaria de acessar dos criadores de conteúdo. Ela ajuda o criador de conteúdo a conseguir se legitimizar naquela carreira de criação de conteúdo e também entender um pouco melhor do próprio business, porque ela também consegue entender o que ela converte, o que ela vende, o que funciona para a comunidade dela. Exato. E para a marca, é algo que é revolucionário, sinceramente. Porque possibilita incluir dentro do marketing de influência números e métricas. Adoro. Que antigamente não existiam, né? A gente falava muito de engajamento, alcance. Não, a gente está falando em impacto sobre a última linha. Sim, é venda. É venda. Excelente, excelente. Estou muito feliz em poder compartilhar essas informações. Agora, nesses nossos últimos 5 minutos... 5 minutos? Alô, Netflix, vou falar de novo, tá? Você sabe que no programa anterior, a nossa convidada,
A Maite Schneider é uma mulher trans e faz um trabalho fabuloso na Transempregos e tal. E o sonho dela era que o Almodóvar chamasse ela para algum filme, né? E aí a gente gravou aqui. E eu tenho certeza que o Almodóvar já tá com essa mensagem da Maite. Porque hoje com a internet... É verdade. Meu Deus do céu, você só não fala com quem você não quer, né? Então, alô, Netflix. Marian, pra gente concluir... Eu abri o programa falando que você... Aliás, eu abri o programa falando dos programas, dos filmes, quando falam de refugiados, são pessoas que estão fugindo de algum lugar, ou buscando algum lugar com mais acolhimento, diferente daqueles que elas estão saindo ou fugindo, né? Eu assisti um filme há pouco tempo chamado As Nadadoras. Você assistiu? Não, eu não consigo assistir. Não consegue assistir. Tudo bem. Já me falaram muito do filme, eu sei da história das meninas. Tudo bem. Eu acompanhei durante o Comitê Olímpico, na época das Olimpíadas, Sim. que elas estrearam. Isso. Mas eu não consigo assistir o filme. Eu acho que eu não tenho estômago ainda. Não, tudo bem. Eu hoje, como mãe, eu não consigo assistir filmes, por exemplo, que a mãe tá... Outro dia eu fui tentar assistir Avatar 2, gente. Eu não consegui assistir, porque... Você já assistiu? Não. Não? Para quem é mãe... Para quem é sensível como eu, tem uma cena em que a grande baleia lá, que tem um outro nome, ela é atacada e aí o filhote, né? Ou seja, os bandidos falam, pode atacar a mãe porque a mãe não vai nadar mais rápido para abandonar o filhote. Meu Deus, olha onde chega a maldade do ser humano, né? Então, tô só dizendo isso porque eu, como mãe, não consigo hoje ver nem uma ficção que vai falar de relações, né, da maternidade. Então, volta para cá. Começamos falando sobre refugiados e isso sempre me traz uma sensação de tristeza, de fuga, de medo. Hoje, olhando para trás, o que você gostaria de deixar aqui de mensagem para quem está fugindo de algo? Você não precisa sair de um país para ser um refugiado. Você pode estar fugindo de alguma coisa dentro da sua própria casa. Sim. Faz sentido isso? Com certeza. Qual a mensagem que você, então, deixa para nossa audiência? Que sempre você tem que ter esperança. Eu acho que na minha trajetória inteira, eu sempre tive a consciência de que eu não podia perder essa esperança de que algo melhor estava por vir. E eu acho que a minha mãe teve muito sempre isso. Então, não só a perseverança que a gente fala, né? Refugiados têm muita perseverança, vão atrás. Sim, mas perseverança não funciona sem esperança. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. E essa esperança busca onde? Essa esperança busca em todas as pessoas que acreditam em você, que convivem com você e que realmente estão ali para o que der e vier. Então, eu acho que, obviamente, comunidades, seja comunidades como a na qual eu vivi e cresci, seja comunidades escolares, comunidades de amigos que você faz fora da escola, essas comunidades conseguem te apoiar nos momentos onde você se sente mais vulnerável. Então, sempre buscar essa ajuda externa, para mim, foi uma fonte muito grande de voltar a acreditar em mim mesma quando eu começava a parar de acreditar. Isso, excelente. Obrigada, Marian. Obrigada Aprendi a você. demais contigo. Tenho certeza que quem nos acompanhou também. Foi bom? Muito bom. Obrigada, Isa. Muito Volte obrigada sempre por poder compartilhar essa história. Muita prosperidade para você. Obrigada, Isa, para você também. Você que acompanhou este episódio, chorou? Eu me segurei aqui. Deixe seu comentário ou transmita uma mensagem para Marian ou para todas aquelas pessoas que você sabe que precisam desse acolhimento, desse apoio, que estão fugindo de alguma coisa, mas que uma palavra de acolhimento, de inspiração, de direcionamento pode mudar tudo. Então, compartilhe com quem você quer bem. E aí eu te encontro no próximo Interioriza. Obrigada pelo tempo e confiança. Até mais. Saúde.